sentar, as crianças podem acompanhar a tia Graça. Aqui as crianças não ficam no culto, mas ficam na graça, não é Graça? Tá pensando o que é? Bom, como prometido, nós estamos no mês eu ia falar o mês de férias, não estamos no mês de férias, no mês da família. E na minha primeira mensagem eu falei sobre o papel do homem na família, e hoje eu quero falar sobre o papel da mulher. Quero, portanto, pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Alguém tem um clips para me emprestar? Desse de... talvez sirva um tic-tac de cabelo. Você tem um tic-tac de cabelo, né, bonita? Olha, que bonita. Pronto, agora o ventilador não. Obrigado. A gente ainda vai ter um ar-condicionado, né? Amém. 1 Pedro, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu contar uma bênção. A minha avó está aí, ó. Pastor Del, naquela luta de conseguir finalizar o CD desse ano, né? Ele recebeu um convite do ex-diretor da Rádio Melodia para colocar a música dele para tocar lá, aquela música que a gente gravou aqui. E aí nós fomos na Rádio Melodia com o CD ainda não finalizado. Ele gravou 2 músicas que seriam as 2 músicas que iriam tocar, a Meu Pai e a Por Mim, né? E fomos lá na Melodia. E como o ex-diretor havia ligado para o atual diretor, ele recebeu a gente com muita gentileza e tal. Só que deu um CD assim desses caseiros para ele, né? Aí ele olhou e falou assim: olha só, para tocar não depende só de mim, eu preciso mostrar para o dono da rádio. Se eu mostrar isso aqui para ele, ele nem ouve. Então eu vou tocar a sua música, mas quando o seu CD estiver pronto, aí você me traz com uma capa bonita e tal. Beleza, a gente saiu de lá, o Del um murchinho, né? Porque ele precisa de 3 mil reais para poder gravar o CD, que é no mínimo 1000 cópias, né? E aí ele saiu de lá murcho. E aí eu vim para casa e daqui a pouco o Del me liga. Ele falou: pô, Michel, acabei de receber uma ligação. Uma pessoa que não quer se identificar, quer ser anônima, acabou de depositar 3 mil na minha conta para eu gravar o CD. Daí o pastor Del está hoje na igreja da Barra, lançando o CD. Domingo que vem ele vai estar lançando o CD dele aqui. Então domingo que vem a gente vai ter um domingo bem especial, porque além do pastor Del, com toda a banda que fez a música, vai estar aqui lançando o CD, nós teremos também a presença da doutora Ana Maria, que ela é não é advogada, ela é psicóloga, especializada em família, e ela vai estar aqui falando sobre esse tema, né? Família. Então, as mulheres, por favor, eu peço que os maridos segurem elas, porque eu vou começar a falar sobre submissão feminina e eu não quero tomar chinelada de ninguém. Então, Marcelo, segura a Natália aí, que no final tu vai sair vitorioso. Saudade de vocês. Que bom, a Natália está grávida, daqui a pouco a gente vai orar pelo seu bebê, para puxar a mãe, né? Porque puxar o pai é uma miséria, né? Tô brincando, gente.
Muito bom ver a igreja cheia depois de um retiro maravilhoso que a gente teve. Pena que não esteve todo mundo lá, né? Todo mundo fez muita falta. Tivemos um momento maravilhoso de batismo. Quem não tem Facebook não viu ainda as fotos, né? Coloquei as fotos de vocês lá do batismo, ficou muito legal. Mas então vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. É agora que os maridos têm que segurar as esposas. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa como o é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se vestiram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Quero ler a parte que cabe aos homens agora. Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Só até aqui. Vamos orar então, pedir para Deus falar com a gente. Senhor Deus, eu quero bendizer o Teu nome por essa igreja tão bonita aqui reunida. Nós todos, Senhor amado, debruçados para ouvir a Tua palavra. A minha oração, Senhor Jesus, é que o Senhor fale nessa manhã, que a Tua palavra prevaleça no nosso meio. Deus, mais do que palavras, que o Teu Espírito se mova no nosso meio, para que haja reconciliação de casais aqui hoje, para que haja perdão entre casais, para que, Senhor, nessa manhã haja harmonia, que o Senhor conserte o que está errado dentro dos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Amém. Na quarta-feira da semana retrasada, eu também falei sobre família, e eu quero repetir a diferença entre dois esportes que eu acredito ser um bom exemplo para o que é um bom casamento. É a diferença entre o tênis e o frescobol. Então imaginem aí uma partida de tênis, que é muito semelhante ao jogo de frescobol. Na partida de tênis você tem dois jogadores, os dois usam raquete, os dois usam uma bola, os dois estão em lados opostos, um de frente para o outro. Na partida de tênis, eles são oponentes, adversários. O trabalho do jogador de tênis é lançar a bola para o adversário, mas de forma tão difícil ao ponto do outro não conseguir pegá-la. Quando o outro consegue pegar a bola e devolver para ele, ele não fez uma jogada com perfeição, porque o ideal é que você consiga fazer com que o jogador do outro lado não pegue a bola que você lançou para ele. Então, quando o outro deixa a bola cair, você fez ponto. O frescobol é um jogo muito parecido. Os dois estão com uma bola, os dois estão com uma raquete, os dois estão de frente um para o outro, mas o trabalho é exatamente diferente do tênis. O papel dos dois jogadores é lançar a bola e nunca deixar a bola cair. Eles não são oponentes, não são adversários, eles são uma equipe, uma dupla. E a dupla vence, ou na verdade a dupla se diverte, porque isso não é um jogo de disputa, é tão somente um jogo onde a dupla se diverte enquanto eles conseguem manter a bola no ar.
você precisa lançar para o seu parceiro de uma maneira que ele não deixe a bola cair. Você precisa facilitar para ele, para que ele possa facilitar para você também. Então o casamento, meus irmãos, não é um jogo de tênis. O casamento é uma partida de frescobol, aonde a sua esposa e o seu marido não é o seu adversário, a sua adversária, aonde você não está disputando com ela e nenhum dos dois sai vencedor quando um é melhor que o outro. Os dois saem vencedor quando os dois conseguem facilitar um para o outro. Enquanto a bola está no ar, enquanto vocês dois estão jogando, enquanto vocês dois estão se divertindo, o jogo está em andamento, o casamento vai bem. Quando vocês começam a precisar ou a querer provar um para o outro que um é melhor que o outro, quando vocês começam a disputar, e aí existe uma disputa de quem manda, de quem obedece, de quem ganha mais, de quem trabalha mais, de quem serve mais ao outro, de quem está se esforçando mais pela relação. Aí acabou a brincadeira. O casamento continua, mas não é mais legal, não é mais divertido. Então você é um grande vencedor dentro da sua casa quando você não está disputando. Portanto, creio eu que o texto bíblico não está falando que o homem é superior à mulher, de forma alguma. O texto bíblico não está dizendo que o homem deve ser uma figura autoritária e a mulher deve ser uma vaca de presépio, de forma nenhuma. O texto está dizendo que os dois são iguais em dignidade. O texto está dizendo que os dois são iguais aos olhos de Deus e os dois são iguais aos olhos da sociedade. Mas o texto está dizendo que cada um tem um papel dentro de casa. Então, nós conhecemos modelos familiares, conhecemos famílias onde a mulher é super autoritária dentro de casa e o homem é uma figura fraca. A própria mulher dessa família que eu estou pintando, que você deve estar imaginando aí alguma, ela não está satisfeita com isso. Ela gostaria de ter um homem mais forte do que ela, não mais forte em disputa, mas mais forte em competência, mais forte na capacidade de administrar a casa, mais forte na capacidade de educar os filhos, forte o suficiente para ela não precisar ser tão forte. Eu diria que o feminismo e o autoritarismo das mulheres de hoje deve-se à falência do governo masculino dentro da sua casa, a forma equivocada como o homem entendeu o seu papel, como ele oprimiu a mulher. E hoje a mulher, como movimento de libertação, se tornou ela autoritária. E aí a gente sai de um extremo para o outro, a gente sai do machismo para o feminismo. E aí nada mudou, nós só entregamos a opressão na mão do outro gênero. Quando a Bíblia nos diz que a mulher deve ser submissa ao marido, eu quero que vocês lembrem do último texto que eu preguei, em Efésios, capítulo 5, onde diz que a mulher deve se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo, e o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, de quem é o papel mais difícil? Da mulher se submeter ao marido ou do marido morrer por ela? Porque Cristo morreu pela igreja. Numa família ideal, que é o que o texto bíblico de Efésios capítulo 5 está descrevendo, é uma mulher que se submete a um homem que é capaz de morrer por ela. E aí eu não tenho dúvida de que qualquer mulher
gostaria de se submeter a um marido que se parece com Cristo. E qualquer homem gostaria de morrer por uma mulher que se submete a ele, como a igreja se submete a Cristo. O problema é que os nossos lares são disfuncionais. Nós, maridos, não nos parecemos com Cristo no comportamento, e as nossas esposas não se parecem com a igreja. Se parecem com algumas igrejas muito ruins que eu conheço. Né? Portanto, a gente vem agora para esse texto onde Pedro vem falando de submissão desde os versículos anteriores, dizendo que os cidadãos cristãos devem se submeter aos governantes. Quero que você leia comigo rapidamente aí o verso 13 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 13. Pedro vem falando de submissão. Verso 13 ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, meus irmãos, o que a Bíblia acaba de dizer, que você não é uma pessoa extremamente espiritual quando você ora muito, quando você jejua muito, quando você lê muito a Bíblia. A Bíblia diz que você é uma pessoa extremamente espiritual quando você faz todas essas coisas, mas honra o seu país, quando você honra as leis do seu país, quando você honra o seu governo, quando você paga os seus impostos, quando você é um bom cidadão, quando você se submete às leis do seu país. Aqui Paulo está falando de se submeter à autoridade, ao rei, num sistema onde o César, o imperador, era a autoridade. Nós vivemos num país onde a lei é a autoridade. Então nós devemos nos submeter à lei do nosso país como algo espiritual. A nossa ética, a ética da igreja evangélica, e eu já disse isso aqui muitas vezes, e foi isso que fez com que um pastor me arrancasse do púlpito da última vez que eu fui pregar. Eu tinha 20 minutos de pregação, ele subiu, arrancou o microfone e falou: chega, desce. Eu desci e fui embora para casa. Falei que a ética da nossa igreja é uma ética sexual. Ninguém excluiria um membro da igreja porque ele sonegou imposto. Ninguém exclui um membro da igreja porque ele bateu na esposa. Ninguém exclui uma mulher da igreja porque ela é extremamente autoritária dentro da sua casa. Mas exclui um membro da igreja quando ele adultera. Eu concordo com essa coisa, só não concordo com as outras. Parece que a única coisa com a qual Jesus se importa é pênis e vagina, nada mais. A nossa ética tem que ser uma ética holística, ou seja, integral. Então, é extremamente espiritual a forma como você lida com seu marido em casa, é extremamente espiritual a forma como você cuida dos seus filhos e como você lida com a sua esposa, a forma como você trabalha, a forma como você respeita o seu patrão, a forma como você lida com os iguais do seu trabalho, a forma como você trata o cliente, a forma como você compra e trata o vendedor, a forma como você trata o garçom no restaurante. Tudo isso é espiritual. Então, saber ser uma boa esposa, saber ser um bom marido dentro de casa, tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com fé, tem tudo a ver com religião, tem tudo a ver com espiritualidade, porque a Bíblia, ela é uma doutrina de fé que abrange a vida como um todo. Então, eu quero tentar nessa manhã ver com vocês o que significa a mulher se submeter ao marido,
e o que não significa a mulher se submeter ao marido. Existem umas linhas mais radicais que acreditam que a mulher, ela não deveria trabalhar, ela deveria ficar em casa cuidando dos filhos. Eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos é um ofício digno e nobre o suficiente para uma pessoa. É uma pena que nos dias de hoje pareça pejorativo e pareça ruim para alguns que a mulher diga: eu sou do lar, eu cuido da casa, eu não tenho um emprego fora de casa. Eu acho que é muito digno que uma mulher cuide de sua casa. Durante anos, o gênero masculino menosprezou o trabalho da mulher dentro da sua casa, e é uma pena que isso tenha acontecido, porque hoje as mulheres, por conta disso, como reação a esse desprezo, elas saíram de casa, se lançaram no mercado de trabalho, e os nossos filhos crescem sendo educados por babá, por vizinhos, pela escola, o que não é o ideal. Contudo, eu não acredito que a Bíblia, quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido, que o papel da mulher é diferente do papel do homem, signifique que a mulher não deva trabalhar. Para isso eu quero ler um texto com vocês que fala sobre a mulher virtuosa. Coloca o dedo aí, ou então marca na sua Bíblia 1 Pedro capítulo 3. Vamos dar um pulo em Provérbios capítulo 31, é o último capítulo de Provérbios. Fala sobre a mulher virtuosa. Eu quero ler esse texto com vocês para provar que o papel da mulher é diferente do papel do homem em casa e na sociedade. Contudo, não significa que a mulher não deveria trabalhar. Pelo contrário, a Bíblia fala da mulher virtuosa como uma mulher trabalhadora. Provérbios, capítulo 31, do verso 10 em diante. Todo mundo encontrou? Mulher virtuosa, verso 10. Verso 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? Essa pergunta parece que a descrição que ele vai fazer da mulher é rara. É raro de se encontrar a mulher com essas características. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que maravilha, gente! Qual marido aqui pode dizer: essa é minha mulher, todo dia ela me faz bem, não me faz mal. Ela me ajuda tanto que meu trabalho vai bem, não falta dinheiro dentro de casa. Ela é uma excelente administradora. Verso 13. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ou seja, ela não trabalha murmurando e reclamando, trabalha de bom grado. Ela é feliz no que faz. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Ela administra bem os profissionais do lar, quem trabalha na casa dela. Examina uma propriedade e a adquire. Aqui eu já vejo uma característica da mulher moderna. Ela é capaz de avaliar uma propriedade e ela comprar uma propriedade. Ou seja, ela comprou um terreno. Quem avaliou o terreno e quem comprou foi ela. Não diz aqui se foi com o dinheiro dela ou com o dinheiro do marido, mas diz que ela tem competência para avaliar uma propriedade e comprá-la. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Aqui está claro que ela planta uma vinha com o dinheiro dela, com o que ela ganhou nesse terreno que ela comprou. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. É uma mulher forte. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Eu quero fazer uma pausa aqui e dizer uma coisa. Hoje nós conhecemos esse tipo de mulher.
nos é muito comum. O que é raro é um tipo de homem com essas características, não é? Homem virtuoso, quem o achará? Verso 19: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na rocha, abre a mão ao aflito e ainda a estende aos necessitados. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Isso me faz lembrar uma entrevista que fizeram com a Michelle Obama, a esposa do Barack Obama. Disseram para ela: você namorava um frentista de posto de gasolina, né? Antes de conhecer o Barack Obama. Ela falou: é verdade. Então quer dizer que você hoje seria esposa de um frentista? Ela disse: não, se eu tivesse casado com ele, ele seria presidente dos Estados Unidos. Eu acho que não existe nenhum demérito em ser esposa de um frentista, né? Mas eu achei interessante ela dizer que ela honraria o seu marido a tal ponto de esse homem ir crescendo, crescendo na vida. Quando a Bíblia diz que Deus criou a mulher como auxiliadora, a mulher deve ser essa, que põe seu marido para cima, né? Muito bonito isso. Diz aqui então, verso 23: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Nenhum filho levanta de manhã e diz: ah, mãe, você é chata. Os seus filhos se levantam pela manhã e lhe chamam ditosa. Os próprios filhos dela a respeitam e a honram. O texto continua dizendo: seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Aqui, no dia dos namorados, diz isso para tua mulher. Vai sair vitoriosa. Está aí a dica. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu acho interessante o verso 30, quando diz enganosa é a graça. Ele não está falando da graça como virtude, está falando da beleza. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muitas vezes a gente vai ver o texto bíblico falando contra a beleza, o adorno e a vaidade das mulheres. A impressão que a gente tem é que Deus não quer que as mulheres sejam bonitas e vaidosas. Não é isso. Parece que é uma tendência das mulheres serem extremamente exageradas e preocupadas com a sua estética, porém negligenciarem o coração e a alma. É muito comum conhecermos mulheres muito bonitas, muito bem maquiadas, com cabelo muito bem feito, muito alisado, agora sem formal, porque é proibido, porém azedas, né? Azedas. Então o conselho que a mãe de Lemuel, que é um rei, que foi quem escreveu esse capítulo, então esse capítulo todo foi escrito por uma mulher, não por um homem, portanto não é um machista que está exigindo uma mulher excelente. É a mãe do rei Lemuel que está dizendo que tipo de mulher ele deve procurar para si. Ela convida o seu filho a não se deixar enganar pelos olhos.
diz que a beleza estética não representa a alma daquela pessoa. Não significa que a feiura também significa. Ou seja, não existe qualquer relação entre a estética de uma pessoa e a sua alma, nem para o bem nem para o mal. Pois bem, meus irmãos, quando eu disse, portanto, que a mulher, que alguns acreditam que o papel da mulher não é no mercado de trabalho, eu discordo. Eu discordo porque a Bíblia não ensina isso. Eu acho que a mulher pode sim se dedicar ao mercado de trabalho. Contudo, eu acho muito nobre se o homem ganha bem e tem condições de a mulher não trabalhar, se ela gostaria e se ela seria feliz ao dedicar-se somente à sua casa. Vale a pena ela se dedicar à casa. Agora, quando eu disse também que nós, hoje em dia, é muito comum encontrarmos mulheres com essas características da mulher virtuosa, a mulher forte, a mulher trabalhadora, a mulher que coloca pão dentro da sua casa, a mulher que planta uma vinha com as suas próprias mãos, isso é muito comum. O ruim é que não é nada comum nós conhecermos esse homem. É ou não é verdade que falta homem no mercado? Que 70%, por exemplo, dessa igreja aqui é constituída de mulheres solteiras, porque não tem homem. Os homens que têm não querem compromisso, não querem casamento, não querem se dedicar a uma casa. E as mulheres, elas são maduras, elas querem compromisso, elas querem casamento, elas querem tudo isso. E aí o que nós encontramos? São mulheres maduras, trabalhadoras, namorando ou se casando com homens imaturos e incompetentes. Eu quero, portanto, ler com vocês um texto que está em Isaías, capítulo 3. Se você está em Provérbios, vá um pouco mais para frente. Isaías capítulo 3. Aqui nós encontramos a descrição, preste atenção nisso, nós encontramos a descrição de uma nação que está debaixo da ira de Deus. A minha teoria baseada nesse texto qual é? Essa teoria não é minha, na verdade. Esse foi um sermão muito famoso de um pastor inglês chamado Martin Lloyd-Jones, e o tema da mensagem dele, baseado em Isaías capítulo 2 e 3, é uma nação debaixo da ira de Deus. Portanto, essa é a descrição de uma nação que está debaixo da ira de Deus. As características são essas. Isaías capítulo 3, versículo 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Então a primeira coisa que Deus faz quando quer manifestar a sua ira a uma nação é empobrecer a nação. Ele tira o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Verso 2, o que ele tira? O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo essa ruína. Naquele dia levantará este a sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Só até aqui.
Ele está dizendo que uma nação debaixo da ira de Deus não tem homem maduro como governante. Ele coloca meninos, imaturos e crianças na cabeça dos governos e das famílias. Eu diria então que a nossa geração é uma geração que está debaixo da ira de Deus, não só por causa da pobreza do país, mas por causa da falta de homens. Agora olha o capítulo 4, verso 1. Vê se isso aqui não acontece. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. Excesso de mulher, falta de homem. Tem mulher sobrando, mulher trabalhadora, mulher que não precisa de um homem que a sustente, porém, mulheres sozinhas, e falta de homem. Homem que tenha competência de assumir uma casa, de administrar uma casa, de governar uma família, de criar filhos, de amar uma mulher, de tratá-la com respeito e com dignidade, sem ser machão, sem ser autoritário, sem ser grosso, sem ser bruto, ser respeitado dentro de casa. A mulher olhar para ele e dizer, como eu disse para vocês aqui da última vez que eu ouvi uma mulher falando do seu marido, ela dizendo: eu confio nesse cara. Então eu entendo submissão feminina como uma mulher que casou com um homem confiável, que é tão confiável que ela se submete a ele. O problema é que, voltando lá para Pedro, se você marcou, você por favor volte comigo, é que os nossos lares, nosso casamento não é tão bem organizado assim. Existem mulheres casadas com homens não cristãos, e aí o que Pedro nos convida as mulheres que são casadas com homens não cristãos a se submeter a esse homem. Deixa eu explicar um pouco melhor. Se a minha proposta inicial parecia que a mulher só deve se submeter a um homem na condição desse homem ser bom, e parece que Pedro está falando alguma coisa diferente, que a mulher deve se submeter a esse homem mesmo quando ele não é bom, e que caso uma mulher cristã esteja casada com um homem não cristão e ela não consegue evangelizá-lo com palavras, ele já mandou ela parar de falar desse negócio de igreja, de Jesus e de Bíblia. Ela deve não mais falar desse negócio de Jesus, de igreja e de Bíblia para ele, deve ficar caladinha. Mas ela deve ser uma cristã tão excelente dentro de casa que ele vai se converter por causa do procedimento dela. É isso que o texto diz, quer ver? Verso 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então a palavra de Deus nos convida as mulheres e mesmo os homens a terem um comportamento nobre e exemplar dentro de casa, mesmo quando o cônjuge não é exemplar, dizendo, não garantindo e prometendo, mas dizendo que o cônjuge pode ser ganho com o seu procedimento. Teria muitas coisas para dizer, e eu tenho medo de me estender muito, eu quero já caminhar para o final. E eu quero fazer algumas observações sobre quando não se submeter a um homem ruim. Bom, primeira coisa, mulheres, procurem homens em quem você pode confiar, ainda que você trabalhe, ainda que você tenha o seu sustento. Pense que ao longo da vida pode ser que você adoeça e precise ficar sem trabalhar durante um período de tempo. Pensa que você pode ser demitido. Pensa que alguma coisa pode acontecer dentro da sua casa, um filho seu ficar doente e a esposa ter que abdicar do trabalho, ficar dentro de casa.
Você está se casando com um homem que tem competência profissional suficiente para sustentar a casa? Não só no que diz respeito à competência, mas ele não é avarento. Ele é capaz de tratar o dinheiro que ele ganha com o sustento dele como se fosse seu também? Ou dentro de casa ele tem o meu dinheiro, o seu dinheiro? Ele é avarento. Ele não consegue ver o fruto do trabalho dele como dinheiro da casa, mas ele vê como dinheiro dele. Você pede dinheiro para ele, para colocar comida dentro de casa, como se você tivesse que se humilhar e pedir um grande favor. Tem alguma coisa errada. Se você tem um namorado que se comporta assim, não case com ele. Se você casou com um homem assim, tem um comportamento brilhante. Ensine esse homem com mansidão, que não é assim que se deve tratar o dinheiro da casa. Eu acredito que um bom modelo familiar no que diz respeito ao dinheiro é que o dinheiro seja do casal, não importa quem foi que ganhou. Quem manda dentro de casa não é quem ganha mais. É um grande erro você dizer para o teu filho: enquanto eu te sustentar, você me obedece, porque aí a autoridade de casa é o dinheiro. O teu filho deve te obedecer não porque você o sustenta. Não é quem coloca dinheiro dentro de casa que manda. O seu filho deve te obedecer porque você é o pai e ele é o filho. Ele deve te obedecer para sempre, quando ele tiver 50 anos e o próprio emprego e ganhar mais que você. Agora, existem limites para essa submissão. Conheço famílias que, sinceramente, apesar de a Bíblia ser contra o divórcio, existem critérios que a Bíblia estabelece legitimando o divórcio. Um deles é o adultério. Um homem adúltero ou uma mulher adúltera seria bom que fosse posto para fora de casa. Se a mulher quiser perdoá-lo, eu acho que isso é muito nobre, isso deve acontecer. Se esse homem manifestar arrependimento, se ele manifestar respeito por ela, se ele quiser mudança de vida. Agora, se você tem dentro de casa um adúltero, quanto mais. Um homem que nunca se conserta, pense na possibilidade de não querer mais morar com esse homem. Um outro exemplo, eu acho que a mulher não deve se submeter a um homem violento que bate nela. A Bíblia não fala sobre isso. Contudo, se o marido oferece risco à saúde física, se ele é um louco que também oferece risco à saúde emocional, eu acho que a gente tem que sentar e pensar sobre esse casamento. Eu acho que cada caso deve ser avaliado de forma separada. Eu conheço algumas famílias com esse traço, mas uma família em especial que me vem à mente, em que eu sei que o homem é completamente autoritário, ele é uma pessoa com uma alma muito adoecida, ele precisava muito de tratamento. A esposa dele é um anjo de pessoa, é uma mulher, ela não é submissa, ela passou da submissão, ela é subserviente, ela está disposta a dizer sim e amém para qualquer postura ou decisão que esse homem toma. Esse homem tem 3 filhos, 2 meninas e um menino, já são adultos hoje. Eu os conheci, eles eram jovens ainda. Os 3 são crentes, são pessoas excelentes, mas é impressionante como os 3 estão emocionalmente doentes. E para mim está claro que eles adoeceram por causa daquele pai, da autoridade, do lugar que aquele pai tinha dentro de casa. Um homem nada amoroso, um homem nada doce, um homem rude, bruto, insensível, ignorante, e que a família inteira acreditou que não importa quem ele fosse, tinham que abaixar a cabeça para ele, porque afinal de contas ele é o homem da casa. E aí hoje essa família é toda uma família doente. Os 2 filhos mais novos saíram de casa,
estão morando na igreja. E a filha mais velha, ela foi a única que durante toda a vida se opôs ao pai. Ela nunca achou que deveria obedecer aquele pai acima do que parece correto, honesto, ético. Ela sempre colocou o bom senso acima da autoridade daquele homem. Pois bem, o pai, a mãe e os 2 irmãos mais novos reputaram ela como a problemática. Você conversa com qualquer um deles, diz: a fulana é problemática. Realmente ela se tornou uma pessoa muito problemática, mas ela dentro de casa era a única que estava certa. O problema é que o papel de se levantar contra os absurdos desse pai era da mãe. A mãe era a única que tinha condições, status e deveria ter maturidade para dizer não para aquele homem. A sua autoridade vai até aqui. Não nos submeteremos a você para além do que o bom senso pede. Só que essa mãe não tinha esse bom senso. Para ela, o marido era a autoridade absoluta. E hoje ela e os seus 3 filhos são pessoas psicologicamente comprometidas. Enfim, meus irmãos, eu vou parar por aqui. O assunto é tão extenso, tão complexo, são tantas as variáveis, que nós poderíamos ficar conversando sobre isso aqui por muito tempo. Aliás, a gente tem profissionais aqui, tem a Elaine, que é psicóloga, que deve estar dizendo ali tanta besteira que ele está falando. Por isso nós estamos reservando 2 meses para falar sobre o assunto. Semana que vem uma mulher falar sobre o tema, né? Profissional da área e cristã também, mãe de filhos, esposa de um marido. A minha oração e o meu desejo qual é? É que haja harmonia dentro de casa. No final das contas, o que eu quero dizer é que é bonito uma mulher que se submete a um homem, mesmo quando esse homem não é excelente. Contudo, existem limites para a submissão, e o limite da submissão é a saúde física e emocional daquele que se submete. Como analisar isso? Quem define qual é o limite da saúde física e emocional? Isso é muito complexo, é muito relativo, por isso que devemos tratar caso a caso. Mas, pelo menos hoje, eu quero deixar aqui o princípio de raciocínio que eu acredito ser o princípio bíblico. Há muitos pastores e teólogos que pensam diferente de mim a respeito de alguns assuntos e de outros assuntos. Contudo, isso, depois de ouvir alguns que pensam diferente, ouvir alguns que pensam igual, esse é o meu parecer. É claro que você pode pensar diferente sobre esse tema, desde que você acredite se submeter à palavra de Deus. Eu acredito que esse é um modelo saudável de família, que é uma proposta de uma família feliz. Por fim, a minha oração é para que Deus ilumine e dê sabedoria a cada um de nós, para construir um casamento e uma família onde todos sejam plenamente felizes e que um lute pela felicidade do outro. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Senhor Jesus, achávamos que orar era coisa espiritual, ler a Bíblia era coisa espiritual, mas o Senhor nos ensina que ser marido e ser esposa é coisa espiritual, que ser pai e mãe de filhos é coisa espiritual, que ser filho e se submeter aos pais é coisa espiritual. Senhor amado, nos ensina a espiritualidade do lar. Ensina os homens, Senhor amado, dessa nação a serem bons maridos, a serem excelentes profissionais,
a serem bons administradores da casa, a serem bons educadores de filhos. Ajuda as mulheres, Senhor amado, dessa nação a não terem vergonha de se submeterem a seus maridos, a honrarem seus maridos, a encorajarem seus maridos, e que nossas famílias, Senhor, nossos lares, sobretudo os lares que estão sendo representados hoje aqui por cada um na igreja, que o Senhor entre com o teu Espírito e faça um milagre, que o nosso casamento deixe de ser uma partida de tênis, que passa a ser um agradável jogo de frescobol, Senhor. Que o marido e a esposa não sejam adversários, que não estejam disputando a autoridade, que não estejam disputando, Senhor amado, a liderança da casa, quem é mais inteligente, quem é mais competente, quem é mais organizado. Não, Senhor, mas que estejam encorajando ao outro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz um milagre nas nossas famílias, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar.